Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Eu tive um professor ele tem uma teoria chamada teoria U, que eu utilizo até bastante como ferramenta de facilitação na CoFutures, né? E ele o Otto Scharmer, ele fala que só é possível mudar um sistema se o sistema se vê, né? O tal do peixe no aquário. Mas o sistema só consegue se ver se o indivíduo consegue ampliar sua consciência, né? Então, assim, talvez, e eu quero crer que esse trabalho de formiguinha é o mais eficiente, porque a partir é aquela história, né? Você muda, não adianta querer mudar o mundo, você muda uma pessoa, você muda o mundo, né? E que arrogância e que pretensão de querer mudar o mundo, né? Porque somos aqui formiguinhas também, fazendo nosso trabalho na nossa possibilidade. Pretensão e cansativo, né? Exato! Que preguiça de carregar esse peso todo aí. Eu lembrei de uma música, né, que a gente canta nos rituais indígenas, que fala: pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Então, a formiga é trabalho de formiguinha, mas a formiga trabalha em formigueiro. Exato. Né? E vai lidar com o formigueiro quando ele. Quando aí todas as se vira, lide com isso. Exato, muito bom. E aí, Júlia, eu vou puxar um pouco de sardinha para você também. Quando a gente fala de tudo isso, de identidade, né, e pasteurização e tal, a moda, né, a forma com que a gente se apresenta, ela é o grande instrumento, talvez, de expressão, né, de quem a gente é, da nossa identidade, da nossa origem, do que a gente acredita, do que a gente, enfim. E aí, como tudo que o capitalismo transforma em indústria, né, a indústria da moda, eu falo isso porque, assim, viver, morar, se alimentar, se locomover, são todas necessidades básicas, né? Mas quando se torna indústria, aí você quer um carro, lançamento top do ano XYZ. Aí você quer a mansão, a cobertura, não sei o que lá. Aí você quer. Então, assim, você perde o fio da meada, né? Porque quando você precisa se vestir para se proteger do frio, para se, sei lá, expressar, para pertencer a um coletivo, né? É uma coisa. Quando isso se transforma em indústria, a gente vê a consequência que é hoje você comprar uma roupinha numa loja de departamento baratinha, pichincha, que tem por trás um trabalho escravo que a gente não vê, né? E que alimenta hoje o consumo da moda, né? Alimenta hoje um dos maiores problemas de lixo, de reciclagem, de falta de reciclagem, na verdade, né? De descarte. E que a gente não tem noção que o Atacama é presenteado com containers via mar de um grande depósito. Um lixão a céu aberto. O Atacama hoje é um lixão a céu aberto. De roupas do mundo inteiro. E a China, de tantas outras coisas. Agora a China começou a se recusar também a receber lixo do mundo, né? Isso é muito interessante. Porque as economias muito verdes, muito maravilhosas, os nórdicos especialmente, são muito maravilhosos. Mas eles mandam de container o lixo deles para a China, para o Atacama. Os pneus vêm para cá, né? Então, assim, é muito fácil ser verde desse jeito, né? Fecha parênteses. Aí, voltando. Então, essa indústria da moda, quando ela vira indústria da moda, ela tem consequências, externalidades, que a gente também usa esse eufemismo lindo, né? Externalidades. O que é externalidade?
é aquilo que você simplesmente não quer assumir como responsabilidade daquilo que você fez, né. E aí você chama lindamente de externalidade. Por quê? Porque aí o que os olhos não veem, o coração não sente. Azar de quem ficou com a externalidade para lá, né. Mas é responsabilidade de uma escolha, de uma decisão que você tomou, que afeta todo um ecossistema, e você fala que é indesejado e que: "Ai, eu não pensei nisso". Então começa a pensar, criatura, né. E eu queria discutir isso, né, a moda nesse outro espaço, nesse outro lugar de identidade, em um lugar que tem pertencimento, em um lugar aonde, ao invés de produzir 40 toneladas de lixo lá no Atacama por ano e sendo despejadas, e no Brás, por dia, dados de 2020 que eu consegui achar, são 45 toneladas por dia de dejetos têxteis, por conta de ser um grande polo ali, né, de da moda, chamada moda. E aí eu queria fazer essa conexão, né, como que a gente se expressa e a gente cultiva a nossa identidade e ao mesmo tempo a gente tem consciência desse lugar, né, do que a gente está consumindo e como que a gente está se expressando, como isso afeta também o ecossistema. E aí também, Júlia, desculpa, só para eu brinco que a gente vive numa incoerência evolutiva. É difícil pra caramba ser coerente. É um exercício, assim, de ser humano. Você nasceu, respirou, você vai viver esse exercício a vida inteira de ser coerente, tentar ser coerente, ou pelo menos andar no caminho da coerência, tentar, né, buscar essa coerência ao longo da vida. Então, quanto mais consciente, quanto mais percepção você vai ganhando, mais difícil é, porque aí você lida com muitas variáveis, mas ao mesmo tempo é simples. Porque a gente, quando a gente, que eu chamo carinhosamente de parar de bater palma para maluco dançar, né, e de querer se enquadrar, e que a Ana fala muito, né, que na tua fala de identidade, de que a gente se violenta para tentar encaixar no modelo que a gente nem quer ser. A gente olha para cima, para o lado, fala: "Mas por que eu estou fazendo? Eu não quero ser essa liderança, eu não me identifico com essa pessoa, essa forma de lidar com o mundo, de se expressar no mundo", né. Então, a partir do momento que a gente também deixa ir esses deverias, eu tenho que, eu devo que, me encaixar e bater palma para maluco dançar, talvez fique muito mais simples a gente interagir com as coisas que a gente precisa. Mas enfim, dei uma voada aqui, e aí vamos voltar para nossa expressão da moda como identidade. Eu acho que você tocou em vários pontos muito importantes, né? Eu penso que tem uma coisa na minha formação de designer que me leva sempre a pensar em processos, né? Em processos, né? E aí, se eu quero gerar mudanças, que sejam mudanças processuais, né? E aí a moda tem muito a ver com isso, né? Porque a moda ela é a segunda indústria, né, do Brasil. Ela tem um impacto gigantesco, como você falou. Quando a gente vai falar de sul e norte global, né, o sul tem sido esse lugar, essa lixeira, e aí a gente fala do colonialismo de têxtil, né, colonialismo de tecido, de resíduos. As Áfricas, né, tem dois grandes mercados também de segunda mão que são gerados a partir, só que grande parte, na verdade, em geral, eles conseguem vender até 40% do que é trazido, mas o restante vira um problema que eles têm que dar conta. E esse problema é um problema do norte global, que está o tempo inteiro produzindo, 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 quando não acha o consumidor vira lixo e vai jogar justamente onde estão os seus mercados consumidores. E a moda essa cadeia da moda vem sendo esse lugar de reverberar e de reforçar esse sistema hegemônico, né, do capital, né, esse sistema de exploratório, esse sistema de perpetuação de relações análogas à escravidão. Hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande da entrada da China, enfim, desses grandes mercados que estão chegando aqui no Nordeste.
E o Nordeste que tem todo né, um histórico aí de trabalho análogo à escravidão também. Então, essas pessoas que estão começando a se libertar será que elas vão voltar a esse lugar de trabalho? Então, ao mesmo tempo que eu vejo como um espaço inóspito, porque ele perpetua desde a sua criação, né, a Revolução Industrial, a Revolução do Têxtil vai dentro da Revolução Industrial, né, o têxtil tem um grande papel e ele vai ser esse lugar de perpetuação dessas práticas, desse sistema financeiro, mas, ao mesmo tempo, se a gente entra e cria fissuras nele, a gente também pode pensar em grandes trabalhos, né, operacionalizar mudanças. Então, eu sempre penso, hoje em dia, né, já Elina, indo para a minha segunda metade de vida, eu vou pensando muito no que forma pode ser capilarizada essas mudanças, que forma essas mudanças de mentalidade, quais são os ambientes onde a gente pode entrar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma moda que durante muito tempo excluiu e que colocou as pessoas dentro de caixinhas e marginalizou, né, e criou padrões de beleza para excluir pessoas, né, de toda essa roda aí de benefícios, de aplausos, etc., e benefícios sociais, etc. Ao mesmo tempo, se a gente olha, será que a moda não poderia ser um lugar de reconexão, né, com essa identidade? Não poderia ser esse lugar de fazer junto com o território? Quem são as pessoas porque quando a gente vai ver, né, a maior parte é uma cadeia absolutamente feminina, então eu acredito que a mudança vem do feminino, e como diz Angela Davis, né, quando uma mulher negra movimenta, ela se movimenta à base. E a gente sabe que nessa base, ainda mais se tratando dessa moda brasileira, ela é movimentada por mulheres negras, né, que estão ali no chão de fábrica. Então, quando a gente começa também a gerar consciência dentro dos ambientes e gerar um fortalecimento dessas pessoas dentro desse sistema, a gente vai gerando conversas e diálogos possíveis dentro de um sistema que tem uma grande capilaridade, né? E que tem uma grande distribuição de renda, né? Que pode ser um lugar de distribuição de renda. A gente faz um trabalho na escola que, mais do que a gente tem um curso que se chama Apropriação Cultural, Como Não Cometer, e o mais importante do curso é Como Não Cometer. E aí a gente vai, ao longo de uma formação de um ano, ensinar como seria uma metodologia de trabalho justa. E aprender não é só teoria, né? E como que a gente aprende com práticas. Então, levar e conectar mundos diferentes, levar e conectar com essas pessoas, esses artesãos, essas pessoas que estão fazendo uma moda relacionada à natureza, como que a gente pode começar a conectar essas pessoas que estão se formando, né? Essas pessoas que estão pensando nessa moda de uma forma diferente, que pode ser um lugar de libertação. Se ela durante muito tempo foi um lugar de aprisionamento, ela tem no potencial do seu germe ela ser um lugar também de libertação de pessoas. Então, a gente conecta essas pessoas que estão sendo formadas a essas comunidades tradicionais e elas vão aprender a trabalhar de forma justa. E aí a gente fala desse beneficiamento, porque tudo, a semente da regeneração também, né? De que cada um de nós tem um papel importante, um papel de germinar algo. O nosso trabalho ele precisa gerar benefícios para a sociedade. Então, se a gente trabalha com saberes originários, como que a partir do momento em que a gente se modifica e é absolutamente transformado pelas informações que vêm desses povos, como que a gente deixa também esses legados nos territórios, porque aí esses territórios se fortalecem para criar também, né, até para expulsar do sistema o que não tem que estar e para ensinar o que precisa ficar, né? Então, como exemplo, a gente está trabalhando, a gente chama de ecossistema de inovação, que são trabalhos de inovação social junto às comunidades tradicionais. E a gente tem o Cores da Floresta, que vem por uma parceria junto com a AIA Business, que é uma empresa que vai trabalhar esse fortalecimento dessa autonomia feminina. E dentro ali do território do Acre, com a chegada de fios industrializados, as mulheres deixam de fazer o tingimento natural, que faz parte de todo um processo também de floresta em pé e de pessoas, né, continuando
os seus processos de identidade, de geração de renda e etc. e tal, e começam a trabalhar somente com um fio que vem da indústria e que vai gerar também até um problema de saúde aí futuro, etc. Então, como que a gente mantém esses processos vivos e a indústria não intoxica os lugares que são os lugares de solução? E como que esses lugares eles conseguem ir emitindo as suas vozes, seu fortalecimento, enquanto elas se fortalecem, elas conseguem mostrar também para essa indústria, olha, não, a gente pode fazer isso a partir de um outro lugar, a gente pode fazer isso dentro de um ciclo da natureza. A gente tem os corantes naturais, a gente tem uma série de tecnologias junto com a natureza que a gente pode levar isso a partir de conexões aí tecnológicas, enfim, de processos, a gente também pode levar e desintoxicar vocês. Então, é isso, como a gente sai desses processos tóxicos e a gente transforma isso em processos, né, de vida, de geração de vida e manutenção de vida. É um caminho longo, mas a gente vai buscando gerar as nossas fissuras dentro do sistema, mostrando como é possível fazer, acreditando que as nossas sementes são muito potentes e que elas, né, que cada pessoa que é transformada dentro da escola, ela sai e ela começa a operacionalizar diferente. Por isso a gente fala de uma metodologia ecossistêmica, porque ela leva para o seu entorno uma forma de fazer diferente e ela vai começar a pulverizar, a trazer voz, a aumentar, a ampliar esse trabalho em outros espaços também. Então é a partir de atiçar esse formigueiro que a gente vai usando a moda, né, como esse lugar de vida e não como um lugar que já foi de morte. Amei. Você foi falando, eu lembrei também de um fato, né? E aí quero puxar a sardinha para Ana agora, trocar ideia. As grandes marcas, né? Elas queimam produtos bons, novos, queima estoque, literalmente com fogo, né? Não é queima de estoque barateando, para quem nunca ouviu isso. Eu não sei se é de conhecimento comum. O famoso processo de incineração, né? Vamos incinerar. Rola uma incineração intencional para você gerar escassez e para você justificar o preço, o posicionamento de marca, a exclusividade, o prestígio daquela marca. Então, por que eu trouxe isso, especialmente na fala da Júlia, né? Que conexão com o território existe de uma marca que incinera produtos, que daquilo ali veio uma plantação de algodão, daquilo ali veio o trabalho de uma pessoa, daquilo ali veio litros de água para poder produzir, daquilo ali veio o transporte para levar aquele produto, combustível fóssil para levar, distribuir aquele produto, e simplesmente é queimado em nome de promoção de uma marca. Gente, eu sou muito... Às vezes parece que eu sou cavaleira do apocalipse, mas eu acho que parte do nosso trabalho de conscientização, a partir do momento que a gente toma conhecimento e entendimento de quais sistemas a gente está alimentando, e o nosso consumo é um poder de influência, e a gente que veio da indústria, Ninha, né, que muitas vezes, na maioria das vezes, eu ajudei a vender coisas que não eram necessárias e que não eram saudáveis, que não eram exatamente a melhor opção que as pessoas precisam, né? Não precisam, né? E sem querer ser hipócrita, mas apesar, né, nesse meu processo também de conscientização, que tipo de consumo você faz que você valoriza o território, a integralidade desse ecossistema, dessas relações, ou que tipo de comportamento você está favorecendo. Então, aí trazendo para o nosso lado de cada, né, do consumo e da indústria. Esse ciclo de morte, ele já é institucionalizado, né? Faz parte do processo. Isso que é o
o perigo, né? Porque, assim, os processos, a maneira... Normalizado, né? É normalizado. Ele é uma etapa dentro do processo. Ele faz parte do processo. E aí é uma revisão desse modelo mental, dessas lógicas, que é o que a Júlia falou, é eficiente para quem? É produtivo para quê? E todos esses, se a gente for pensar as lógicas do modelo econômico-social que a gente vive, ele realmente ele é desenhado para o capital. Assim, o grande objetivo ali não é o capital. E aí, para isso acontecer, são construídas lógicas que não fazem o menor sentido, né? Então, assim, até falando num lugar de super privilégio, né? Que você vê as grandes corporações e as pessoas que trabalham em grandes corporações, agora tem os RHs, né, estão para fazer um pacote competitivo, cada vez mais competitivo, de benefícios. Um dos benefícios que as grandes corporações estão começando a adotar é uma ajuda no financiamento de congelamento de óvulos. E aí, assim, qual é a lógica disso? E aí, dentro da perspectiva que já é uma desconstrução do que seria a lógica, né, de uma lógica completamente torta, que é você olha para isso e fala, nossa, que legal, é uma política voltada para a mulher, olhando a partir que as políticas são todas desenhadas dentro do patriarcado a partir da ótica e da necessidade do homem. Né? Por isso que a gente está hoje, em 2023, discutindo sobre distribuição gratuita de absorvente íntimo. É exatamente isso. Assim. Mulheres menstruam desde sempre e hoje está se discutindo se elas precisam de absorvente. Então, dentro dessa lógica, poxa, que legal, é uma política feita para mulheres, a partir do pensamento e da necessidade da mulher, né, moderna, da mulher contemporânea. A pergunta é, por que essa mulher cada vez mais precisa congelar os seus óvulos? Será que a escolha de formar uma família ou de ser mãe, essa escolha ela está sendo negligenciada desde o momento do primeiro impulso? Né? Ela está sendo negligenciada, mas é porque a mulher agora está inserida no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho, ele prevê o ser mãe, o ser pai? Não existe. No mundo corporativo, não existe o ser mãe. Você tem ali seus tempos e que até agora tem 6 a 7 meses, né, de licença que a mulher consegue. Mas como que essa mulher volta? Como é o plano de carreira dessa mulher? Ela sabe que ela vai voltar, ela pode perder o emprego dela, a multa. A maioria das empresas que eu trabalhei, muitas demitiam na volta da licença e pagando multa porque era mais barato do que inserir uma mulher que eles esqueceram durante 7 meses fora do mercado e agora o sistema já produz sem ela, já foi engolido. As lógicas atuais, elas são totalmente contra o que é normal para a construção de uma vida saudável. Né? Uma vida saudável emocionalmente, uma vida saudável fisicamente, um meio ambiente saudável. Todas as lógicas e os processos, eles respondem à lógica do capital. Enquanto essa for a lógica, a gente vai ficar criando medidas para consertar um processo que foi desenhado errado desde o início. Por isso que a gente fala sobre sustentabilidade. Se você vai conversar com um indígena sobre sustentabilidade, essa palavra não faz o menor sentido para ele. Porque ele não precisa organizar e mediar e remediar um processo, porque o processo dele faz sentido. Faz sentido espiritualmente, faz sentido fisicamente, faz sentido mentalmente. Ele está integrado com aquilo ali. Ele é parte da natureza, ele responde os ciclos da natureza e ela se regenera, ele produz, ele tem uma relação saudável. O processo que ele segue, ele também tem os processos. Né? A comunidade, o coletivo dele também criou vários processos, mas é um processo que faz sentido dentro da lógica da natureza. Pode não fazer sentido na lógica do capital. Ele, de repente, não é tão eficiente, entre aspas. Eficiente para quê? Produtivo para quem? E é isso, assim, é o quanto... Eu acho que já é muito disruptivo a gente revisitar processos e lógicas. Porque
ao invés de olhar, ficar remediando. Porque senão a gente sempre vai achar que uma nova política de financiar congelamento de óvulos, que é um super benefício e que essa empresa é uma empresa grande salvadora e ela não é misógina. Como que essa mulher chegou nesse lugar de precisar congelar óvulos? Que é um processo super violento. A indústria de congelamento de óvulos, ela é uma das, assim, eu passei por essa, eu fiz a escolha, eu coloquei um grande investimento em congelamento de óvulos, nem sei se eu quero ser mãe, provavelmente não vou ser, mas é extremamente violento, emocionalmente, fisicamente, sabe? É indústria de gado mesmo, e tá todo mundo ali achando que isso é um grande benefício, né? Eu acho que a disrupção está em fazer as perguntas certas. E internamente você gerar os incômodos. Às vezes você não vai questionar nem mudar o sistema, mas você revisitar, não entubar isso dentro, porque a gente vai seguindo, assim, a gente vai sendo sugado pelo sistema e por essas lógicas e totalmente irracionais. Nosso trabalho diário é a gente questionar e falar, não, peraí, isso faz sentido? Por que eu estou fazendo isso? Se a gente conseguir fazer esse contraponto, que é andar contra a maré, não responder todos os dias e fazer escolhas que unicamente correspondam à lógica do capital, e que é muito difícil, porque a gente vive, de novo, que é o que você falou lá no começo. Qual é o caminho, né, de fazer diferente? A gente continua inserido num sistema capitalista, patriarcal, misógino, homofóbico. A gente faz parte desse sistema, a gente precisa de alguma forma operar e se dialogar com ele, porque senão a gente não come, a gente não paga a luz, né, a gente não se relaciona, a gente precisa se relacionar com esse universo. Mas a gente tem que o tempo inteiro ser muito criterioso e muito questionador nas escolhas que a gente faz individualmente, sobre esses processos e sobre a forma, esse raciocínio lógico que o sistema vai impor o tempo inteiro sobre a gente. E aí a gente volta lá no começo, né, Aninha, assim, tem até um episódio que eu gravei sobre o poder e o perigo das narrativas, né, e aí eu falo um pouquinho da análise do discurso, né, na ótica de Foucault, mas assim, no final das contas, resumindo, né, o que Bauman falou e o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, usando essas referências, né, não existe narrativa desinteressada ou imparcial. Todos somos enviesados. Eu falo que eu sou extremamente enviesada. Meu viés aqui é falar outra versão da história. Eu tenho um viés, né? Eu tenho o meu viés. E todos temos, né? Então, acho que cabe a gente primeiro entender que existem esses viés, aceitar que existem esses viés e começar a se perguntar o que essa narrativa ganha, quem ganha, né, com essa narrativa e quais são as consequências para mim, para minha vida, para minha integridade, para minha autonomia, para minha existência. Se eu concordar e seguir essa narrativa, né? E que muitas vezes não é indolor, não é fácil, né? Mas é necessário que a gente pare e pense para refletir um pouco e questionar. E dá trabalho, né? Mas eu tenho um amigo que fala, quando você começa a tirar a venda, quando você começa a ver, você não consegue desver. Não dá para desver. Quando você é expulso do paraíso, tem jeito, né? É isso, vai o tempo inteiro, esse incômodo vai até o fim da vida com você. Para quem foi expulso do paraíso, convido a fazer esse acesso. Para quem não foi... A gente pode ajudar. Para quem não foi, a gente tem ainda expulso do paraíso aí, do paraíso do capital. 10 passos para sair do paraíso. A gente tem o passo a passo, venha libertar-se, venha fugir do paraíso, do capital, ou não, né? Aí escolha de cada um. Exato. E como a gente começou também, né, no offline, a gente tinha falado sobre a partir do momento em que a gente toma consciência desse mundo,
de onde vivemos, é o que fazemos com essa informação, né? E aí está muito no que nós podemos proporcionar, é um lugar seguro e um lugar de trajetória coletiva, porque revolução não se faz sozinho, se faz junto, mas um lugar seguro para, com acompanhamento, para que a gente possa fazer juntos essa trajetória. Então, entendendo que tem o Ailton Krenak, não vou saber colocar exatamente a citação dele, se não me engano é do Histórias para o Fim do Mundo, enfim, Ideias para o Fim do Mundo, ele fala de que é preciso sair dessa caixinha, porque na verdade essa caixinha não existe mais, ela se desmantelou. E aquele espelho que os europeus trouxeram e mostraram para a gente, agora ele se inverteu. E essa é a face, o que a gente vê, essa fase do engano e da necessidade, a partir desse momento de se olhar essa face do engano, é entender que existem outras perspectivas e que a gente precisa se abrir para elas. Então, a gente é esse lugar de oxigenação, né? Esse lugar de acolhimento, esse lugar de comunidade e esse lugar de fazer caminhos de vida, de fazer caminhos de existência. Eu acho que eu não gosto muito, depois de muitos anos de resistência, porque eu fui ejetada lá cedinho, né, do sistema. Então, estou cansada do caminho de resistência e eu acho que a gente precisa ter mais lugares e caminhos de existência. Então, fica o convite, né, aqui para a gente seguir juntos nessa caminhada de existência. E eu já estou muito feliz por saber que Mari entrou na nossa escola, está fazendo caminhos de existência junto com a gente aí no próximo ano. Virei semente, virei semente. Vira semente. Isso que a Júlia falou, assim, é o grande... A gente está lidando com... A gente destrava muitas questões emocionais, porque esse lugar de redefinir, né, esse caminho de existência, ele passa por esse lugar da identidade de acessos de mexer em várias feridas, né? Feridas coletivas também, né? Que ecoam em cada um individualmente de uma forma. Então, a gente tem, dentro do nosso processo, a gente tem uma psicóloga que, dependendo da pessoa e do momento que ela está, a gente pode acessar e para entender, a desconstruir essas crenças, para dar a mão, porque o nosso sucesso, né, o nosso resultado é de fato que trazer essas sementes para essas sementes germinarem. Então não adianta entupir de informação, trazer um monte de conteúdo, aquilo virar um grande, mexer a pessoa, mas aquilo não levar para um lugar de ser produtivo e eficiente para ela, né? Então, esse caminho todo que a Júlia desenhou na Euaporanga é um processo muito carinhoso, sabe? É um processo a gente sempre pensa as lutas, né, de resistência, né, de maneira muito dura e agressiva e dolorosa, mas existe um caminho amoroso e a gente quer esse. A gente quer no amor ou no humor. Eu tenho uma amiga que fala, ó, a partir de agora eu não aguento mais, ou é no amor ou no humor. A gente quer no amor ou no humor, sabe? Porque senão a gente tá aqui pra isso. Minha mãe, eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando loucamente estressada, no auge da maluquice, ela falou assim, mas isso é minha baiana, né? Esse teu trabalho é meio de vida ou meio de morte? Meio de vida ou meio de morte? É isso, a gente quer viver. Não quero sobreviver mais, a gente quer viver, sabe? Então, esse caminho tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tem que ser amoroso, tem que ser de acolhimento. E é desse lugar que a gente quer se relacionar com as pessoas que entram no Euaporanga e porque é o que a gente quer pra gente, sabe? Muito maravilhoso. E tem o Buckminster Fuller, né, que fala que a gente não muda um mundo lutando contra ele, sim construindo novas possibilidades que tornam aquela realidade obsoleta. E não à toa esse espaço chama Construtora de Mundos. Que a partir do momento que eu tenho a honra gigantesca de ouvir vocês duas e multiplicar vocês duas,
com mais pessoas como uma possibilidade amorosa e divertida, né, de existir, cara, esse trabalho é o trabalho que eu quero fazer. Eu tô realizada. Delícia, eu vi isso. Que delícia, Estamos Mari. juntas nesse caminho. Estamos. É o que queremos, né? O que É queremos. isso, é Criar isso. essas possibilidades de futuro. Co-criando futuros. co-criando nossa nova realidade. É isso. É isso. Queria deixar um espaço, se vocês, por acaso, vocês têm alguma outra fala que eu não tenha provocado de alguma forma, não surgiu e que vocês queiram deixar, fica à vontade, o espaço é de vocês. Não tenho como agradecer o tempo, a disponibilidade e a abertura a partir do coração onde essa conversa aconteceu. Então, muito obrigada mesmo. Mária, queria agradecer muito. É isso, né? Tocou, foram falas do coração. Acho que vai ser muito gostoso. Foi gostoso estar aqui, vai ser muito gostoso para as pessoas escutarem essa conversa. Você tem, sei lá, menos de um mês e junto com a gente na Euaporanga, e você já está fazendo o que a gente propõe, né, ali desse multiplicar, né, o papel da semente. Então, que bom que esse fluxo de vida, porque quanto mais dentro do nosso, né, de propósito, como a Ana trouxe, né, quanto mais a gente vive de propósito, a gente está se conectando com outras pessoas que também estão, né, nesse mesmo propósito. Então, que bom que os fluxos da vida fizeram você chegar até a gente também. É sempre uma oportunidade a gente poder falar sobre o trabalho. Eu sinto acho que foi muito enriquecedora a forma como você conduziu e você tirou já muitas informações, né, do melhor que a gente tinha para compartilhar. Quero deixar só essas portas abertas de que o Aporanga é para todos, um lugar de protagonismo, de fala de pessoas indígenas, negras, africanos, afrodescendentes, ouvir diretamente cada vez mais o que a gente busca dentro do programa é não ter intermediários, então essas conexões diretas com essas pessoas e essas visões de mundo diferentes, é libertar, é tirar a gente da caixinha, é provocar, mas sempre com o propósito de construir. Então ela sempre vai levando por esses caminhos de construção. Então, quem se sentir tocado, quem se sentir convidado, existe esse lugar de existência para todos nós vivenciarmos. Mensalidade, né, estamos falando de R$200 de mensalidade, assim, um valor muito acessível para tudo isso. A gente falou aqui de psicólogo, a gente falou de conteúdos decoloniais, a gente falou, são pessoas que estão em lugares diferentes do Brasil e do mundo, né, um ensino EAD com momentos ali presenciais, momentos de conexão, acompanhamento, enfim, psicológico e tudo. Então é um lugar assim muito cuidado com essas conexões de pessoas da África, pessoas de Abiyala, enfim, profissionais de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Então, quem se sentir convidado, venha. Mas eu vou colocar, pode ficar tranquila, todas as formas de contato no descritivo. Quem está ouvindo pode olhar aqui embaixo que vai estar tudo direitinho com os links para encontrarem Juliana. Mas pode, por favor, conclua. Tem momentos especiais do ano onde a gente abre a nossa sala de aula e a gente faz duas aulas gratuitas, né, para as pessoas. Então, enfim, também fica o convite para se inscreverem, participarem das nossas atividades gratuitas. Instagram também tem muita conexão e conversa. Então, sejam bem-vindos. Catucica, a gente traz um letramento, né? Catucica é bem-vindo no Tupi Antigo. Então, a gente vai trazendo aí os nossos vocabulários decoloniais para a gente ir aprendendo também a partir dessa conexão com as nossas línguas maternas. E grata, né? Gratidão a Dupé, Catu, por essa possibilidade de partilha aqui no seu espaço e de co-criar futuro com você, né? Que é uma semente importante para a gente também. Eu acho que é só agradecer, acho que nosso reencontro, né, Mari, de um outro lugar, mas com visões e objetivos de mundo e de construção muito parecidas, né? A gente se reencontra e a gente se retroalimenta, né? Acho que as pessoas também que se identificarem com o conteúdo e com essa conversa, é isso, assim, a gente vai fortalecendo o nosso movimento, a gente precisa se conectar com pessoas que pensam no mundo e que querem
fazer movimentos parecidos. Então, acho que é uma dica que eu dou, sabe? Procure as pessoas dentro do seu ecossistema que estão começando a pensar, mesmo que vocês não saibam o caminho, que vocês não saibam o caminho, se conecte com as pessoas que a gente vai se fortalecendo e a gente vai desenhando o caminho junto, sabe? Cada um do seu lugar, cada um com o repertório que tem, com as ferramentas que aprendeu. Então, essa conexão que você está fazendo aqui, que é o propósito dentro do seu podcast, é muito rico, porque você dá acesso a histórias e possibilidades de caminhos, como você falou, que não nos foram dadas, né? A gente tem que garimpar para achar, porque as histórias, o modelo de sucesso tradicional, que não nos serve, ele está aí muito claro para todo mundo, essa trajetória do herói, que assim, não serve mais para a gente, ela está aí, de fácil acesso. Essa inspiração, ela está aí o tempo inteiro sendo bombardeada. Então, esse espaço que você está criando aqui é um espaço de possibilidade, né? De novas histórias, novas narrativas, novas trajetórias. A gente, né, o Aporanga, a Júlia estava falando, a gente não falou no começo, né? Euá é EWA, Euá é beleza em Yorubá e Poranga é beleza no Tupi antigo, né? A gente quer fazer toda essa trajetória através da beleza, né? De estar junto, na beleza de se conectar, na beleza do olhar e construir esse mundo, né? Então, eu finalizo com esse recado. Existe um caminho belo para se percorrer e a gente convida todo mundo a desenhar junto com a gente. Foi maravilhoso. A do Pé Catu, é isso? A do Pé Catu. A do Pé Catu. Beijo. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.